Quero apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Vanessa Steloff, que está com a gente aqui, infectologista direto de Curitiba, Paraná, atua no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital São Vicente, aceitou gentilmente o nosso convite. Doutora Vanessa, seja bem-vinda aqui à nossa programação, a Boa Vontade TV. Ótimo estar aqui com você nessa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, muito obrigada pela oportunidade e boa tarde para todo mundo que estiver nos assistindo. Legal, doutora Vanessa, a gente então vai aqui trazer algumas dúvidas, já conversando de um assunto muito sério, né? Esse assunto tem nos preocupado bastante, é a Covid-19. Qual é o nosso papel, quais são as medidas de prevenção, gente? Eu sei que esse é um assunto que o Brasil e o mundo hoje acompanha de perto, nos preocupa, mas nós podemos também fazer a nossa parte e contribuir no combate à Covid-19, né? Tem muita gente que ainda se pergunta, né? Essas medidas de prevenção orientadas tantas vezes são ainda a nossa maior arma para vencer a Covid-19, doutora Vanessa? São, mas a gente tem que ter em mente que elas precisam ser bem utilizadas, né? Não é apenas usar a máscara, é usar a máscara corretamente, não é apenas higienizar as mãos, assim, higienizar as mãos corretamente. Então, é preciso ter cuidado e zelo com a adesão a essas medidas, para que elas não se tornem banalizadas, para que a gente não utilize elas de maneira incorreta. É isso mesmo. Muita gente ainda fala, né? Nossa, então será que ainda preciso lavar a mão? Aqueles cuidados do início, até então, quando a gente ainda estava descobrindo o que é esse vírus, né? Como ele está circulando no nosso meio. Então, muita gente ainda se pergunta, é preciso lavar a mão? O álcool, como fazer o uso dele? É o 70 mesmo? Qualquer tipo de álcool funciona? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. Muita gente tem dúvida. Por exemplo, do álcool 70. Tem que ser esse álcool mesmo ou qualquer outro tipo está valendo? Tem que ser nessa concentração, porque é a concentração adequada para matar vírus e bactérias que tiverem nas mãos. O álcool gel que é disponibilizado, que é vendido no comércio, em geral, ele já vem com essa concentração mesmo. E também o álcool líquido que a gente utiliza, ele também vem geralmente de 70%, mas a gente tem que saber que o álcool líquido resseca um pouquinho as mãos. Então, o ideal é usar o álcool em gel para que não haja fissura das mãos, machucados, justamente porque a gente tem que utilizar com tanta frequência. Verdade. Muita gente ainda pergunta também, cheguei da rua, prefiro usar o álcool, já passei ali, né? Às vezes chegou em casa, já tem o álcool disponível, às vezes até no prédio, né? E aí eu devo lavar a mão, o sabão ainda também combate, ele é mais eficaz que o álcool. Muita gente tem dúvida ainda sobre esse assunto. Eles são equivalentes, né? Tanto faz você fazer a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool, desde que seja feita a higienização correta. Então, higienizar todas as áreas das mãos e com pelo menos 20 segundos se for o álcool e pelo menos 40 segundos se estiver lavando a mão com água e sabão. Mas se você fizer a técnica correta, os dois são efetivos. Ótimo. Doutora Vanessa, e essa questão da segurança, do distanciamento social, que muito se fala, né? O pessoal fica, mas funciona, eu estou no mesmo ambiente, o ambiente é fechado. Quais são as orientações no campo do distanciamento social também? Ainda, se a pessoa precisa sair de casa, como é que ela faz para garantir e evitar também o contágio pela Covid-19? Eu acho que é importante nessa altura da pandemia que todo mundo faça uma estratificação de risco das atividades que precisa desenvolver, desempenhar, né? Então, se você for sair, for utilizar um transporte público, tem que estratificar o risco de quantas pessoas tem ali a abertura das janelas, higiene de mãos. Então, o máximo que você conseguir ficar distante das pessoas, menor o seu risco. A gente sabe que em muitas situações isso fica complicado. Quando você não consegue manter o distanciamento de pelo menos 1,5 m, 2 metros de outras pessoas, então você tem que intensificar as demais medidas, né? Manter os ambientes bem arejados, a higiene de mãos, não levar as mãos ao rosto, usar uma máscara que seja apropriada para o seu rosto, não esteja frouxa, que esteja bem vedada no seu rosto e não ficar mexendo nela durante esse período que estiver na rua. Né? Idealmente optar por ambientes maiores, que você consiga estar distante das pessoas, se possível, né, transporte próprio nas pessoas que têm essa condição também já é uma medida de segurança importante.
Ótimo. A senhora falou das máscaras, né? Muita gente ainda tem dúvida das máscaras. Tem muita discussão. A máscara descartável, a máscara de pano. Agora também a gente ouve muito falar da N95, né? A PFF2. Queria que a senhora orientasse um pouco das diferenças dessas máscaras. Tem máscara ideal? Quais são os cuidados com essas máscaras? Bom, a máscara N95 é a máscara que oferece maior proteção em termos de maior vedação e filtração das partículas. Então, sem dúvida, ela é a mais efetiva. A máscara cirúrgica fica próximo, bastante próximo em termos de filtração, ela veda um pouco menos pior. Ambas são muito boas. A máscara de pano, ela depende muito de como ela é feita, né? Ela deve ser tripla camada, existem alguns tecidos mais adequados. Como elas não passam pelo mesmo controle de qualidade, a gente não tem como garantir, né, que todas elas têm a mesma filtração, depende muito do tecido. Hoje a gente já não está mais naquela situação de faltar tanto EPI, que no começo da pandemia a gente preconizava manter as máscaras cirúrgica e N95 somente em ambientes hospitalares para que não faltasse EPI. Hoje a gente tem uma disponibilidade um pouco maior. Então, para ambientes muito fechados, para locais cujo risco é maior, eu acho que vale a pena investir em máscara ou a N95 ou a máscara cirúrgica. A máscara de pano ela é apropriada para outros ambientes abertos, caminhar na rua, locais com mais ventilação. Ok. Então, olha aí, uma ótima dica, né? Essa máscara, a N95, sendo uma das máscaras mais indicadas e a gente tem aí vários usos, né, desse equipamento para que a gente possa se cuidar durante esse processo que a gente vive aqui da Covid-19. E esse é o assunto que a gente está tratando aqui hoje na Boa Vontade TV, no programa Viver é Melhor, as medidas de prevenção contra a Covid-19. Você tem alguma dúvida? Mande para a gente para o nosso WhatsApp 11 99801 1242, 99801 1242 para você participar com a gente, deixar a sua dúvida, tá acompanhando, falando, nossa, será que devo fazer? Qual deve ser o meu comportamento para também combater a Covid-19? Estamos aguardando a sua participação em todo o Brasil. Você que está fora do Brasil também, pode mandar para a gente a sua dúvida. Doutora Vanessa, ainda sobre a máscara, né? Muita gente, a senhora começou a falar um pouco de manter a máscara bem no rosto, né? Mas muita gente ainda tem dúvida, sabe? Devo apertar, não devo? Muita gente a gente ainda encontra colocando a máscara debaixo do queixo, as orientações também para que o bom uso dessa máscara, para que a proteção seja eficaz. A máscara, ela deve cobrir adequadamente o nariz e a boca. Ela não deve ficar frouxa e não deve ficar para baixo do nariz. A gente vê muito uso incorreto e eu acho que porque, claro, é cansativo usar máscara, sim, mas as pessoas muitas vezes negligenciam o risco de entrar em contato com esse vírus. É importante, é essencial que as máscaras sejam usadas e usadas da maneira adequada. E uma coisa interessante sobre as máscaras é que elas protegem, o fato de eu usar máscara protege mais quem estiver próximo a mim do que a mim mesmo. Então não é efetivo só poucas pessoas usarem a máscara correta. Elas vão ter sua proteção máxima se todos estiverem utilizando a máscara correta. Ela é mais capaz de prevenir que gotículas saiam das nossas vias respiratórias do que entrem. Então, se eu estou num ambiente onde as outras pessoas estão sem máscara, isso é um risco para mim. Então, a gente tem que se conscientizar que a gente tem que proteger também os demais, não apenas a gente, e exigir o uso. Eu acho que as pessoas às vezes ficam inibidas de ver alguém usando a máscara errado perto delas ou não usando. É um direito nosso, né? Exigir, pedir para a pessoa colocar a máscara. É isso mesmo, esse cuidado vai assegurar, né, gente, para que a gente possa passar por esse processo com mais tranquilidade. A gente precisa, né, se revestir dessa luta também, de cuidar da saúde da gente e dos outros, né? Tanta gente, tantas famílias aí hoje sofrendo por conta da pandemia, então vamos cuidar. São orientações aí fundamentais para que a gente possa passar por essa fase. Tem também o uso daquele aparelho com plástico, o face shield, que eles trazem assim. Ele é eficaz também, ele pode ajudar também, a pessoa vai sair, precisa, né, se locomover, precisa ir até o hospital muitas vezes, por N motivos, né? Sei que tem algumas orientações que a senhora ainda vai trazer aqui durante a entrevista, mas ele também pode ajudar?
ele é um cuidado a mais, né? Ele não substitui a máscara, nunca deve ser utilizado sem máscara, mas ele é um cuidado a mais. A ideia dele é ser uma barreira mecânica contra gotículas, impedindo que elas cheguem próximo ao rosto. Então é interessante, ele não é obrigatório para proteção, mas ele é uma proteção adicional. Eu acho interessante, principalmente pessoas com risco aumentado, podem utilizar sim, e principalmente em ambientes fechados, ambientes de maior risco. Legal. Então tá aí algumas dicas para que todo mundo também vá acompanhando, né? São ferramentas que vão ajudando a gente. Ambientes fechados, muita gente trabalhando, às vezes, né? A gente tem aqui na Boa Vontade TV todo um cuidado também. A equipe que está trabalhando nesse momento, de máscara, usando também todos esses aparelhos para que a gente possa se cuidar. Olha, vou dizer uma coisa também que o pessoal também faz muito, né? Às vezes, mesmo com a máscara, a gente ainda percebe muita gente coçando os olhos, colocando a mão no rosto, sabe? Ah, mas eu estou de máscara, eu tampei bem a minha boca, eu tampei bem o meu nariz, não tem problema eu coçar o meu olho, né? Eu acho que eu higienizei a mão algumas horas, doutora. Quais são as dicas para quem costuma colocar muito a mão no rosto? É uma mudança de hábito, né? Às vezes a gente faz isso sem nem perceber, mas a ideia é higienizar frequentemente as mãos, ter um álcool próximo para higienizar frequentemente as mãos, para o caso de levar a mão ao rosto, e toda vez que tiver esse impulso, tentar controlar, porque cada vez que a gente leva a mão para as nossas mucosas, talvez a gente esteja levando algum vírus. Ok. E muita gente agora também adotou o hábito, e a gente tem visto isso, né? Deixar os sapatos para fora antes de entrar em casa, ou ter aquele tapetinho com algum produto ali, com álcool, né? Para higienizar. Essa medida pode ajudar mesmo? Pode ajudar, mas a gente tem que pensar assim, o principal a principal maneira de adquirir o vírus é estando próximo de uma pessoa, né, sem máscara, estando próximo de uma pessoa que esteja produzindo gotículas com esse vírus. É menos comum a transmissão a partir de uma superfície, por exemplo. Então, sim, é legal a gente tirar o sapato quando chega em casa, tirar as superfícies que tiveram em contato com outras na rua, e claro, higienizar muito bem as mãos, mas não é que a gente tem que entrar no banho logo em seguida, correndo, assim. Eu acho que a gente aprendeu ao longo desse tempo de pandemia que é mais de via respiratória, né, mais a partir do contato com outras pessoas, do que dessas possíveis superfícies que ele pode ter ficado, né, como uma roupa, por exemplo. Então eu sempre oriento, sim, entre em casa, tire o sapato, troque a roupa, tome um banho, mas tem pessoas que às vezes ficam bastante preocupadas com isso e não é essa a via principal de aquisição do vírus. Legal. A gente tem uma pergunta que chegou aqui da Luana Moura. Tudo bem, Luana? Está acompanhando a gente em São Caetano do Sul, São Paulo. Bem-vinda à nossa programação. Mandou aí o seu WhatsApp para o 11 99801 1242. 99801 1242. Você também pode mandar a sua pergunta. Hoje nós estamos falando aqui as medidas, né, de prevenção contra a Covid-19 com a doutora Vanessa. E ela diz o seguinte, tá, doutora Vanessa? Eu comprei algumas máscaras N95 e agora quero saber como é que eu faço a higienização delas e qual deve ser a medida de revezamento dessas máscaras. Elas não devem ser higienizadas. Você não pode nem lavar, nem aplicar álcool, nada disso, porque isso danifica a trama dela, que justamente a trama dela tem a capacidade tem uma característica eletrostática para repelir as partículas. Então você não pode passar nada na sua máscara. Entre um uso e outro é legal fazer revezamento, né? Se você conseguir deixar uma descansando 72 horas e depois utilizar de novo é o ideal. A gente recomenda que elas sejam trocadas quando estiverem úmidas, sujas, quando tiver perdido a vedação e usar não mais do que umas 15 vezes cada uma delas. E aí, como você comprou algumas, você pode colocar elas no revezamento, fazer um varalzinho em casa para deixar elas pegando ar, mas sem passar nenhum produto. Ótimo, tá aí algumas dicas, hein, gente, para não perder essa máscara, né? Que é uma máscara, inclusive, diferente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Olha, chegaram outras perguntas, doutora Vanessa. Quando a gente está conversando aqui, mais pessoas estão mandando suas perguntas aqui para o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. A Cleide Ribeiro, tudo bem, Cleide? Está acompanhando em São José dos Campos, Terra Boa. Um abraço para todo mundo que está na audiência na cidade de São José dos Campos. Ela diz o seguinte, usar 2 máscaras de pano é mais eficiente? Hoje, por conta disso, né, eu tenho percebido mesmo um aumento, pelo menos aqui em São Paulo, né? A senhora está em Curitiba, mas muita gente está adotando
o uso de 2 máscaras. É eficiente? A pergunta da Cleide Ribeiro. É uma alternativa, né? A gente sabe que tem que ter pelo menos 3 camadas. Depende de quantas camadas de tecido cada máscara tiver, né? Se cada uma delas tiver apenas 2 e você juntar 2, você já tem uma filtração melhor. Depende mais de ter essa tripla camada de proteção do que da quantidade de máscaras, mas sim, é uma alternativa. Ótimo. A senhora falava assim que a reutilização da N95 em torno de umas 15 vezes e explicou como a gente fazia esse revezamento. E no caso da máscara de pano, às vezes a pessoa passa um ano com aquela máscara, já desbotou, né? Quais são as orientações também para as máscaras de pano? Porque a gente acha que ela é eterna, mas tem que ter cuidado. A máscara de pano, até como eu tinha comentado antes, a gente não tem tanto o manual de instruções, porque cada uma é de um tecido diferente, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso na hora do uso. Ela tem que manter a vedação adequada. Você lava depois de cada dia de utilização, tem que manter a vedação adequada. Quando começa a ficar frouxo, o elástico frouxo, você vê que não está mais fechando direitinho no rosto, aí dá para aposentar ela. E também quando o tecido fica esgarçado. Ok, respondido aí também as questões. Um abraço para o José Gouveia, de Salvador, na Bahia. Também deixou a sua questão aqui, a doutora já teve a chance de responder, né? Ele estava perguntando da N95 se ela é reutilizável. A doutora Vanessa confirmou, mas tem essa quantidade e a forma de fazer aí o revezamento e o uso dessa máscara, tá? José Gouveia, muito obrigada pela sua participação. E você em casa também, o nosso WhatsApp vai aparecendo na tela para você deixar as suas perguntas aqui ao programa Viver é Melhor, né? Outra dúvida também, a senhora falava sobre os espaços onde teve o contato do coronavírus, né? Muita gente tem dúvidas assim, bolsas, chaves, aparelho, celular, eles devem ser higienizados constantemente com álcool? Eles podem apresentar algum tipo de risco também? Qualquer superfície que saiu de casa, né, que entrou em contato com outras superfícies, deve ser higienizada, né? Uma boa maneira é a gente passar um pano com álcool 70 no celular, que é uma superfície que a gente toca bastante, nas chaves. Então, sim uma boa ideia. Lembrando que o vírus ele permanece em períodos variáveis nas superfícies, mas ele vai perdendo a viabilidade. Então, assim, se você conseguir higienizar os materiais que saíram de casa contigo naquele dia, assim, que tiveram mais contato, já está de bom tamanho. Ótimo. E a gente até vê outras pesquisas, né, doutora Vanessa, aí saindo um pouco do coronavírus, falando de bolsas, né, quando vai fazer a pesquisa, quantas bactérias a gente tem. Então, acho que, de qualquer forma, esse hábito veio para nos ajudar muito. Lembrar que é importante lavar as mãos, cuidar, higienizar sempre, não deixar de lado, né? Porque é o cuidado com a nossa saúde. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: alimentos ultraprocessados, segundo o Guia Alimentar para a população brasileira, somam cerca de 1/5 das calorias consumidas. A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE revela que houve redução no consumo de arroz e feijão e aumentou a ingestão de sanduíches e refeições rápidas, né? As pessoas estão mais em casa, estão buscando alternativas, não estão saindo tanto, mas a gente tem uma dúvida, né? Esses fast foods que a gente recebe, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? A gente tem dúvidas sobre esse manuseio. Muita gente fica assim, será que eu peço? Quais são os cuidados que eu devo ter na hora de receber? Como garantir a proteção da minha família, hein, doutora Vanessa? A gente tinha muito essa preocupação, né? Mas a gente não tem até o momento nenhum caso documentado de transmissão a partir de alimentos. Então, isso é uma coisa positiva, né? É um risco teórico, mas até agora a gente não tem essa documentação. Então, quando você pedir comida, ela vem numa embalagem externa, né? Eu acho que você higieniza as mãos, tira a comida da embalagem externa, despreza essa embalagem, higieniza as mãos novamente e pode se alimentar. Não é algo que a gente tenha documentado até o momento na literatura, nenhuma transmissão por alimento. Então, não é um perigo ali de se propagar por esse instrumento se você tiver esse cuidado, né? Isso. Ok. E assim, muita gente também tem essa dúvida com materiais do mercado. Então, eu fiz uma compra de mercado, devo chegar, né? No começo tinha muito isso, higienizar tudo, colocar álcool em tudo, né? Vai pela mesma linha ou não? Vai pela mesma linha, né? A gente sabe que as embalagens não vão conseguir reter a viabilidade de um vírus por muito tempo. Eu acho que, novamente, a gente pode usar o bom senso, a gente pode, sim, higienizar algumas embalagens que a gente for comprar no mercado e usar rapidamente,
mas não é uma obrigatoriedade de passar álcool, né, em cada coisinha que comprar, que também é uma coisa que a gente fazia mais lá no começo, né? As embalagens que chegarem e forem ser utilizadas rapidamente, você higieniza e pode preparar o alimento. Doutora Vanessa, quais são então os principais sintomas da Covid-19? Existe uma gama variada de sintomas, né? Os mais comuns são febre, tosse, nariz escorrendo, dores pelo corpo, dor de cabeça. E aí, às vezes, acontecem alguns outros, como perda do olfato, perda do paladar, pode haver enjoo, pode haver diarreia, pode haver algumas manifestações até mais atípicas, né? Menos comuns que a gente vai observando assim, na prática clínica. Mas esses são os mais prevalentes, os que a gente mais vê. E aí, naquelas pessoas que têm quadros mais graves, depois de alguns dias de doença, pode haver falta de ar, pode haver uma dificuldade para respirar. Interessante a senhora falar isso, né? Porque a gente ainda vê muitos relatos de quem teve, né, a Covid-19, falando disso, da falta de ar e dos sintomas prevalecerem depois daqueles 14 dias, depois daquele processo inicial da Covid-19, e até muitas pessoas continuando o tratamento, fazendo ali algumas terapias complementares para poder melhorar. Queria que a senhora falasse, isso é comum mesmo após esse prazo dos 14 dias? É o que a gente mais encontra após esse momento? Covid é uma doença de fases. A primeira fase é a fase virêmica, a fase de multiplicação do vírus, as ações virais. Nas pessoas que têm uma forma mais grave, que complicam, elas complicam durante a fase inflamatória, que começa na segunda semana. Então, entre o 6º e o 12º dia, a partir do início dos sintomas, é o momento que a gente fica mais atento, que tem mais risco de piora. Normalmente a pessoa não chega no 1º, 2º, 3º dia dos sintomas com um quadro grave. Isso vai se desenvolvendo ao longo dos dias. Então, o mais comum é esse prazo, assim, da segunda semana, mas existem casos mais atípicos, menos comuns, que pode acontecer até lá pelo 14º, 15º dia. Isso é um pouco menos comum. Geralmente as pessoas já começam a apresentar alteração da saturação antes. Mas uma coisa interessante da gente falar, agora que eu mencionei a saturação é a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue, a gente consegue medir isso com um aparelhinho chamado oxímetro. E essa alteração, geralmente ela vem antes da sensação de falta de ar. Por isso que é tão importante as pessoas terem acesso à oximetria, ou ter um oxímetro em casa, em alguns cenários do SUS, os agentes de saúde vão para a casa das pessoas diariamente para avaliar a saturação, porque em geral eu percebo antes por esse número, por essa medição, do que a pessoa se sentir mal. E aí eu já sei que aquela pessoa pode necessitar de internamento, pode necessitar do uso de oxigênio. Ok. Quando é que é recomendado, né, procurar logo atendimento médico? Quais são? Porque as pessoas ficam assim, será que eu vou? Às vezes sente ali uma alteração, alguns dos sintomas característicos, mas a gente fica na dúvida se deve ou não procurar logo um médico. É interessante procurar atendimento sempre que houver sintomas sugestivos, até para a pessoa saber isolar corretamente, se isolar desde o início dos sintomas, mas manter o isolamento correto, receber as orientações quanto aos possíveis sinais de gravidade, o que elas deveriam se preocupar se acontecer, poder proteger seus contatos, avisar quem teve contato. Então, é interessante sempre procurar atendimento. Cada pessoa vai ter que ver no seu cenário quais são os locais que estão atendendo pacientes com suspeita de Covid, né? Se são UPAs, se são hospitais, quais são os consultórios que atendem para receber o atendimento adequado. Existe também a modalidade de teleatendimento, né? A gente faz telemedicina agora na pandemia também, que é para as pessoas que estão com sintomas leves receberem todas essas orientações, solicitação de exames quando necessário também, sem necessidade de sair de casa. É verdade, né? É uma boa alternativa, né? O teleatendimento, essa telemedicina, para que a gente não possa também se colocar em risco. Muitas vezes pode não ser, né? E aí você vai se expor a uma situação que não vai ser favorável para você e para a sua família. Quem tem esse recurso e pode procurar no plano de saúde é uma boa alternativa para quem está em casa também. Bom, e muita gente tem dúvida assim, caso um familiar se contamine, né, com a Covid-19, quais são as orientações para evitar a propagação ali na mesma casa, com os familiares que dividem o mesmo espaço?
Sempre que existe a possibilidade, né, de ter um cômodo somente para aquela pessoa que tem suspeita ou que tem caso confirmado de Covid, isso é o ideal, que ela fique sozinha em um quarto, né, que não divida quarto com outros membros da moradia. Ou, se possível, se não for possível, se tiver apenas um quarto, as outras pessoas que moram puderem ir para outros locais, isso é o ideal. Dentro de casa, tem que manter o ambiente bem ventilado. Quando essa pessoa for sair do quarto, sempre de máscara, os demais de máscara, passar o álcool ou outro desinfetante nas maçanetas, né, no banheiro, se utilizou o banheiro. Se tiver um banheiro a mais, pode ficar separado para aquela pessoa, se não, sempre passar álcool depois do uso. E basicamente são esses os cuidados, né? Manter as janelas bem abertas, os ambientes ventilados, todo mundo de máscara se for ter contato, de preferência máscara cirúrgica ou N95. E fazer também o exame seria interessante, depois de um período em que a primeira pessoa manifestou e confirmou, testou positivo para a Covid-19, é interessante que os outros membros da família também façam para ter segurança, para voltar para o trabalho. O que a senhora orienta? Aí que tá, isso não dá segurança, né? Mesmo que venha um exame negativo, a pessoa pode estar incubando o vírus e ainda não ter vírus suficiente para aparecer no exame, mas já ter o vírus. O que acontece? A Covid ela tem um período de incubação variável, de 2 a 14 dias. Então, após o último contato desprotegido com a pessoa doente, digamos assim, um contato próximo, sem máscara, até 14 dias depois pode se desenvolver os sintomas, né? Então, o ideal é que essas pessoas façam isolamento. Quem é da mesma residência, que teve contato próximo, faça isolamento por esse período. Se você faz o exame muito precocemente, a sensibilidade dele é baixa. A sensibilidade do exame é melhor a partir do 3º dia de sintomas. Em caso de pessoas assintomáticas, só vai começar a ter uma boa sensibilidade a partir do 7º dia pós o último contato desprotegido. Então, se a pessoa quiser tentar, talvez, encurtar de 14 para 7, esse é o momento a partir do qual o exame começa a ser mais confiável, tanto o PCR quanto o teste de antígeno. Nunca o teste sorológico, o teste rápido do dedinho, não serve para isso. Ok. Aliás, foi bom a senhora falar aí dos exames, muitas pessoas têm dúvida disso mesmo. Qual é o exame? Claro que é o médico sempre que vai orientar, que tem, né, toda essa bagagem para fazer essa orientação, mas queria que a senhora esclarecesse, né, a diferença desses exames e em que circunstâncias eles são solicitados pelos médicos. O PCR e o teste de antígeno, eles pesquisam o vírus, pesquisam o PCR, pesquisam o material genético do vírus, o teste de antígeno, a proteína do vírus, então eles pesquisam diretamente o vírus. O momento deles ideal é esse momento inicial, o momento que o vírus está em alta quantidade no corpo. O melhor momento de sensibilidade desses exames é entre o 3º dia de sintomas e o 7º dia de sintomas. Ok. Os testes sorológicos são aqueles exames que pesquisam anticorpos. Os anticorpos demoram para se manifestar, então isso pode demorar 10 dias. Eles aumentam a sensibilidade depois de 14 dias, então eles não são bons para diagnóstico, né? Eles nos dizem, ok, essa pessoa teve Covid, tem anticorpo, mas eles não são bons no momento do diagnóstico. Então eles têm menos utilidade durante a doença aguda. Ok. PCR, para quem não sabe, é aquele do cotonete ali, né? Que você tem, enfim, são alguns exames diferentes que são feitos à medida que o médico vai trazer aí as orientações para todos que vão buscando o atendimento. Doutora, a gente vai chegando ao final aqui da nossa entrevista. Queremos agradecer muito a sua participação. O espaço aberto para o seu recado final para todos que estão na audiência da Boa Vontade TV. Foi um prazer, eu agradeço novamente o convite. O que eu gostaria de falar é que às vezes a gente fala essas informações técnicas e parece que as pessoas estão tão cansadas já de toda essa situação que às vezes não vai chegando, né? Não sensibiliza tanto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente que a gente está numa situação muito complicada. A gente está quase todo o país com lotação máxima nas UTIs, com pessoas que precisariam de hospital e não conseguem atendimento, com o aumento do número de casos. A nova variante também fez a gente aprender novas coisas que a gente já tinha acostumado, né? No ano passado mudaram, casos em pessoas mais jovens, casos em pessoas com menos comorbidades. Então, o que eu gostaria de falar é que está perto de todo mundo esse vírus, não é algo que é problema apenas alheio, né? É algo que atinge diretamente a todos nós e que temos responsabilidade também sobre a nossa saúde e a saúde de quem está perto da gente. Tá certo. Muito obrigada, doutora Vanessa, pela presença aqui no programa Viver é Melhor.
e até uma próxima edição, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Nós conversamos então com a doutora Vanessa Streloff falando com a gente, direto de Curitiba, Paraná. Ela é infectologista e atua no serviço de controle de infecção hospitalar do Hospital São Vicente e hoje conversou com você aqui no programa Viver é Melhor. Você pode mandar sempre também dúvidas e temas aqui para a nossa produção pelo nosso WhatsApp 11 99801 1242. 11 99801 1242.